Bom, no Corinthians está todo mundo insatisfeito nesse momento, né, Joana? Dizer. Mas insatisfeito com o resultado final, né? Talvez não tanto com o desempenho do time, é isso, Joana? Eu acho complexo esse tema, hein? Mas interessante para a gente debater. Bom dia para você, bom dia para a Jéssica, bom dia para o Chico e todo mundo que acompanha o Redação. Tem uma sensação muito estranha, porque é muito sério o que aconteceu ontem. O Corinthians caiu pela terceira vez consecutiva da pré-Libertadores. Ou seja, fez pelo menos 3 péssimos jogos na pré-Libertadores. E não adianta ter jogado médio bem ontem. Não foi suficiente para reverter o resultado horroroso de Guayaquil. Ou seja, o Corinthians plantou isso, né? Fez jogos ruins. Então, toda a participação nessa pré-Libertadores foi ruim. Por que eu falei que é complexo? Porque parece que a pauta agora está muito mais focada em recuperar o ânimo. Olha, a gente fez um bom jogo aqui, porque o que interessa é domingo. Já falei várias vezes aqui no Redação, e estava até comentando com os colegas aqui, a importância de um campeonato estadual e sendo uma final contra o Palmeiras. É totalmente diferente. Ontem, quando eu estava zapeando ali, estava assistindo o jogo do Corinthians, zapeava de vez em quando para ver a final do Carioca. E chamou muita atenção os buracos no Maracanã. Tinha 36 mil torcedores assistindo a final, um Fla-Flu, num campeonato estadual. Você não vai ver isso aqui. Você vai ver estádio lotado. Se tivesse capacidade para 70 mil pessoas, existiriam 70 mil pessoas vendo esse jogo. Então, o estadual aqui, ele tem um peso diferente, né? Depois eu até vou passar pela parte do Palmeiras, né? Que é outro finalista. Oi. Tem outra diferença importante também, né? No Campeonato Carioca, os jogos são meio a meio. E no Campeonato Paulista, torcida única. Torcida única. Então, num Corinthians e Palmeiras, o torcedor do Corinthians só vai ver o jogo de Itaquera. Exato. Da Neoquímica. O torcedor do Palmeiras só vai ver o jogo, então os dois vão lotar. No Rio já entra um pouco mais de... O cara faz conta, né? Tem 2 Fla-Flus, nos 2 eventualmente eu posso ir, né? Então, mas escolhe um deles para ir, né? Mas é diferente aqui, Barreto, a cobrança. Até porque a gente já falou como os times lidam com os campeonatos estaduais, como os cariocas lidam, os grandes cariocas, e como os paulistas lidam. O Palmeiras quase não se classifica e era uma tragédia, lembra? Nossa, meu Deus, o Palmeiras não vai se classificar, até tenso, sendo que tinha a terceira melhor campanha. Então, é esse ponto que eu quero chegar. Então, tinha muito corintiano durante o jogo, e eu ali participando de vários grupos, e eu escutava assim, o que vale é domingo. Um conformismo, assim, para a Libertadores já não deu, mas, domingo contra o Palmeiras tem que dar uma resposta. Então, para o Corinthians, antes de entrar no jogo em si, para o Corinthians era importante essa recuperação. Então, ontem não conseguiu a classificação, mas a reação da torcida foi o quê? Aplaudir o time. Então, tirou uma pressão que estava rondando desde o primeiro jogo em Guayaquil, que foi aquele 3-0 horroroso, né, com muitos erros de decisão, tanto na montagem do time como na atuação. Um Depay apagado, e eu acho que isso é muito preocupante. O Depay esse ano ele ainda não apareceu. E nos jogos da pré-Libertadores se esperava muito mais. Então tem essa frustração de toda a sequência que o Corinthians conquistou, milagrosa o ano passado, que fez o time chegar até a pré-Libertadores, para chegar na pré-Libertadores e jogar o que jogou. Então não foi ontem. Todos os jogos, né, foram problemáticos, né? O de ontem foi um pouquinho melhor, né? O Ramon colocou o que tinha de melhor, foi muito corajoso no jogo. O Barcelona de Guayaquil, já condicionado pelo primeiro jogo, tentava picar o jogo, gastar o tempo, né? Aí já entrando num aspecto técnico-tático do jogo. O Corinthians muito nervoso, então é muito diferente você construir um jogo que está 0-0 e um jogo que você começa com 3-0 contra. Então, óbvio que existia um nervosismo. Com 30 minutos, inclusive, o Ramon tinha planejado aquela meta básica, quando você precisa de uma goleada. Temos que fazer um gol no começo do jogo, pelo menos até os 15 minutos. Aí não rolou isso. O Corinthians teve algumas chances, que o Roberto de cabeça, aliás, a maioria das chances eram essas aí. Muitos cruzamentos na área, o Gustavo Henrique aparecendo também como centroavante na área, muito chuveirinho, né? Esse era o estilo de jogo do Corinthians, porque tinha um jogo muito bloqueado ali pelo Barcelona, que não estava preocupado. O Corinthians dava espaço para o contra-ataque, me chamou a atenção o quanto o Barcelona não estava muito preocupado em fazer gol, estava jogando realmente sentado na vantagem. E aí, num primeiro tempo, 0 finalizações no gol do Barcelona, e o Corinthians, que já tinha feito uma alteração, né, tira o Ranieri
e coloca o Romero, com 30 minutos, faz um gol com 40 minutos com o Félix Torres. Aí vai para o segundo tempo, precisando fazer pelo menos mais 2 para levar a partida para os pênaltis. Corinthians jogou a partida inteira no seu campo de ataque, né? Mas aí teve ainda a expulsão do brasileiro, né? O Leone, nessa falta do Zé Martínez, ou seja, jogou 35 minutos do segundo tempo com um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu fazer o que precisava, né? 3, 4 gols, né? Ainda fez um gol com 39 minutos no esforço do Carrilho, mas foi isso, assim, um time que tentou, mas não dá para dizer que foi um jogaço do Corinthians. É claro que a gente tem que falar também da forma como o Barcelona se comportou do antijogo, mas, gente, é Libertadores, né? A gente está acostumado, a gente sabia que ia ser assim, o Corinthians sabia que ia ser assim. Nada de muito diferente no fronte. Mas a arbitragem, ela é conivente com esse tipo de comportamento há anos, já conhecemos bem. Então fica aquela sensação, olha, o Corinthians, por isso que, né, uma das chamadas coloca ali como vitória curta, quase conseguiu. Eu não acho que quase conseguiu, não. O Corinthians se colocou nessa situação difícil pela pré-Libertadores horrenda que fez. E agora, pelo menos, vai por uma, né? Aí foi o VAR, né? Porque demorou para validar o gol do Carrilho. E aí, o final do jogo, loucura total, né, Barreto? Corinthians tentando. Aí, erro de decisão. Teve uma do Depay aí que ele escolhe fazer um voleio, poderia ter dominado a bola, né? Muito erro de decisão. Aliás, o Depay tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. O maior investimento do Corinthians, um salário altíssimo e que esse ano... mas tem 6 assistências no Paulista, mas... E na Libertadores, como que se encolhe tanto na competição que era muito importante para o Corinthians também, para o calendário do Corinthians? Com o Garro, tem a compreensão de que ele teve um começo de ano mais complicado, inclusive jogou com dores no joelho direito, teve toda a questão do acidente. O Depay não tem muita desculpa, né, Barreto? O Depay simplesmente sumiu. No primeiro tempo, pouco se viu da participação dele. Eu sei que ele é aquele jogador que em uma jogada pode decidir, mas nem isso aconteceu ontem. Vamos ouvir o Depay, então, aproveitando esse gancho que a Joana deu, qual é a avaliação que ele faz da eliminação do Corinthians? No, only thing I can say is we wanna thank the fans. You know, they carry us to this 2-0 victory. It's a shame that we didn't score more goals. I think it's the hard reality. We fought hard for Libertadores last season. We achieved it, but we didn't finish the job to qualify, and we have to be better. Botou na primeira pessoa do plural. A Joana estava querendo botar na primeira pessoa do singular. Eu acho que ele deveria fazer essa autocrítica. Mas, bom, eu acho que quem deveria colocar na primeira pessoa do singular é o Ramon Dias. Eu acho que ele é um dos grandes responsáveis aí pela eliminação do Corinthians. Eu sempre tomo um cuidado enorme em colocar tanta responsabilidade em cima de um treinador no resultado, porque isso é uma discussão que até já tive com alguns treinadores, assim. É em campo que o jogador resolve. Quem toma a decisão é o cara que está em campo. O treinador, ele orienta, ele vai dar ferramentas, mas quem em campo vai encontrar uma alternativa, a melhor situação para sair de uma marcação, para fazer um cruzamento ou não, para dar um passe em profundidade ou não, é o próprio jogador que está ali em campo. Mas eu vou sustentar esse meu porquê de achar o Ramon responsável, um dos, pelo menos, talvez o com mais responsabilidade nessa eliminação. No jogo de ida, o Corinthians foi totalmente envolvido numa escalação que foi pensada em 3 zagueiros e não tinha nenhuma saída. O Corinthians não conseguia passar do meio-campo, não tinha nenhuma maneira de articular alguma jogada. Perdeu o seu ponto forte, que é justamente segurar a posse da bola no meio-campo. Por isso que joga com losango, por isso que é tão forte por ali. O Corinthians não é o time de fazer bola esticada, correria, jogo vertical, não é esse time. Tem algumas bolas em profundidade para encontrar o Yuri Alberto em transição. Isso é uma outra coisa. Agora, não é um time projetado para fazer uma correria, como acaba sendo quando você coloca 2 laterais e 3 zagueiros. Então, lá, os 3-0 foram muito responsabilidade dessa ideia tática, que depois foi mudada ao longo da partida e acabou não ajudando o Corinthians. E nesse jogo de volta, ok, tem o desespero, tem o nervosismo, tem a afobação do time, mas a única jogada que o Corinthians teve foi o cruzamento. E essa foi uma estratégia do
do Barcelona. O Barcelona, no seu posicionamento, forçava o Corinthians a jogar pelos lados do campo e abusar das bolas aéreas, que facilitam demais a vida de qualquer zagueiro. Então, acho que ali faltou, sim, um pouco mais, que a gente usa o termo, né, da mão do treinador. O treinador tinha que participar um pouco mais dessa responsabilidade. Se a estratégia do Barcelona é forçar o Corinthians a jogar pelos lados porque confia demais na sua zaga, tem que haver uma outra estratégia, pelo meio do campo, encontrando o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto consiga sozinho vencer a marcação individual que tem em cima dele. É claro que o jogador tem a responsabilidade de passar sozinho pela marcação que está no 1 contra 1, mas acho que faltou um pouco mais, assim. Acho que o Barcelona conseguiu dominar taticamente o Corinthians durante os 180 minutos, ainda que nesse jogo o Corinthians tenha tido uma posse da bola gigantesca em cima do seu adversário. Por isso, né, que o Barcelona não fazia nenhum contra-ataque, porque se fizesse, ia entregar o corredor central. Não fez isso de propósito. E aí faltou alguém pensar um pouco mais o jogo do Corinthians. Eu acho que essa eliminação vem muito por conta disso. Eu concordo com a Jéssica. Eu acho que, claro que dentro de campo, né, a gente já ouviu também muito isso de treinador e também de jogador. Uma coisa é o que o técnico fala antes do jogo, o treinamento da semana, mas muitas tomadas de decisão. Por exemplo, a própria Joana falou que no último lance do jogo, praticamente, quando o Depay está sozinho, né, na marca do pênalti. Né? Isso. Sabe? Então, assim, isso aí, gente, um lance desse não dá para colocar na conta do treinador. O treinador... Não, ali é um jogador, e um jogador experiente, porque se é um garoto, se é um jogador que está jogando ali e sentindo uma pressão, ele foi afobado, faltou experiência, mas um jogador como o Memphis... Né, qual lance é ela? O lance do voleio? Do voleio. É verdade. Não, o Depay não está bem. Pois é. Não está bem. Pois é, esse lance do voleio não é para um jogador do tamanho dele fazer isso. Então, assim, é claro que tem a responsabilidade do treinador, mas também a gente não pode tirar a responsabilidade dos jogadores. Porque em vários momentos do jogo, o jogador tem que ter a capacidade de ser inventivo, de ser criativo, de ser inteligente. Sabe? Daí a diferença que existem, né, entre jogadores, que o técnico olha assim, poxa, caramba, esse aqui eu confio, esse aqui eu sei que durante o jogo ele pode resolver. E outros jogadores que precisam o tempo todo serem monitorados pelo treinador, serem bombardeados de informação e tudo mais, porque não tem a capacidade de resolver um jogo, de resolver uma jogada sequer. Então, eu acho que é uma eliminação que você tem que colocar na conta, sim, do treinador, como principal. Agora, os jogadores, sobretudo jogadores experientes, entre eles o Memphis Depay, esse jogador também acabou contribuindo. Só tem um ponto que eu acho que pesa mais para o treinador, Elo, que é o fato do Corinthians ter que reverter um 3-0. O Corinthians ganhou o jogo por 2-0. Então, os jogadores em campo conseguiram resolver. Olha lá, Jéssica, esse lance, ó. Sim, ele está livre de marcação. Sim, né? olha lá. Completamente livre. Não, o Carrilho consegue descolar de bicicleta e encontrar ele ali. Essa bola é para manter viva, né? Domina. Ou domina ou joga para dentro da área ainda. Sim, entendeu? Não era para... Do jeito que vem, dá um de chapa e joga ali pro bolo. Vamos manter a bola no bolo. Muito mais do que isso, Barreto. Você está dentro da grande área, na marca do pênalti. Domina e finaliza. E outra coisa, porque ele bateu de primeira porque tinha adversário. Não tinha. Pelo contrário, o jogador mais próximo dele era o jogador do Corinthians. Mas tomadas de decisão, em momentos de pressão, com cansaço batendo, não, mesmo por craque, elas são peraí, é difícil, mas é aí que você começa a separar, né, o jogador bom do jogador ruim. Começa a ajeitar as prateleiras. É isso. É nessa hora que você, peraí, entendeu? Por exemplo, acertar um passe com 5 minutos de jogo, 99% dos jogadores acertam. Não tem cansaço, não tem a pressão ainda. Agora, na última bola do jogo, é por isso que tem jogador que é diferenciado e tem jogador que não é. Não estou dizendo que o Memphis não é, tá? Mas a atitude dele ontem foi uma atitude de um jogador que não é.